aí tem que explicar para a galera não pegar no pé. Você está defendendo o Sampaoli, como fala, você está defendendo o Vitor Pereira. Quando a gente fala não é só o técnico, não quer dizer que o técnico tem que ser mantido, que o técnico está fazendo um bom trabalho. É porque é uma coisa tão notória que é toda hora. A culpa é do Paulo Souza, tira que agora o Flamengo voa. A culpa é do Domi, tira que o Flamengo voa. A culpa é do Vitor Pereira, tira que o Flamengo voa. E tá aí, Flamengo tendo 2 técnicos, e se o São Paulo cai antes, cai esse ano ainda, o Flamengo vai ter 3. Não estou contando nem o Mauro Jorge, que foi o técnico da estreia do Brasileiro. Teria 3 técnicos Vitor na Pereira, temporada. Sampaoli e mais um. E a culpa é só do técnico, a culpa não é de quem escolhe o técnico, aliás, a culpa não é dos jogadores. Né? Aliás, isso é uma coisa que sempre foi característica do Flamengo, mesmo nos períodos mais pobres, antes de 2013, né, das vacas magras, já era uma característica do Flamengo, mas isso piorou muito a partir de Jorge Jesus, né? Porque depois que o Jorge Jesus, o trabalho que ele fez acabou se tornando uma referência, né? E boa parte dos líderes do grupo de hoje são jogadores que viveram aquela época e que se eternizaram no clube depois da passagem de Jorge Jesus. E aí, cara, eles ganharam uma influência tão grande que, como você não tem um respaldo e um comando forte no futebol, eles realmente influenciam. E olha, o Sampaoli, que para mim, o pior trabalho depois de Jorge Jesus é o de Jorge Sampaoli, no Flamengo. Eu não estou analisando só resultados, eu analiso gestão de grupo. Você percebe claramente de fora que a coisa degringolou de vez. É preparador físico dando soco na cara de jogador, é jogador brigando com jogador. Isso, pelo menos, nós não ficamos sabendo. Não aconteceu com Domi, não aconteceu com Paulo Souza, não aconteceu com Vitor Pereira, não aconteceu com Renato Gaúcho. A coisa degringolou de vez. Está uma zona estabelecida e um não fala com o outro, ele não fala com ninguém. Então, para mim, englobando todos os aspectos do trabalho de um treinador, o pior trabalho pós-Jesus no Flamengo é o do Jorge Sampaoli. Mas eu concordo plenamente com você. O que se fala hoje do Sampaoli, o time não tem padrão, esse cara não conseguiu arrumar o time, esse cara escala errado, ele é horrível. Se falava do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Rogério Ceni, embora tenha sido campeão 3 títulos pelo Flamengo. Depois do Jesus, nessa fase, o que mais ganhou títulos foi o Ceni, 3. Dorival ganhou 2, só que foram 2 pesadões, né? Mas ganhou 2. O Flamengo deu certo mesmo com o Dorival. E por que deu certo com o Dorival? Porque o Dorival, que é um ótimo treinador, mas que teve a sua importância aumentada depois dos títulos que ele conquistou recentemente no Flamengo. O currículo dele melhorou bastante, colocando ali uma Libertadores da América, mais uma Copa do Brasil. O Dorival era o tipo de treinador esperto, vivência no futebol. Ele fez uma leitura do ambiente, aí o que ele fazia? E aí, rapaziada, o que vocês querem fazer? Hein? Como é que vai ser, turma? Hein? O que vocês querem? Ah, professor, a gente quer fazer isso, aquilo, aquilo. Beleza. Vamos lá. Foi um sucesso. Copa do Brasil e Libertadores. A verdade é essa, pô. Exato. E, tipo Ou você assim, acha que os jogadores do Flamengo sentem saudade do Dorival? Por quê? Porque ele é um treinador extraordinário? Não, porque o Dorival foi bacana demais com eles. Ó. O Dorival foi um grande amigo dos jogadores. Teve uma gestão de grupo extraordinária. Por quê? Porque ele sentiu o vestiário. Porra, esse vestiário aqui, os caras, pô, tem esse, tem aquele, tem essas correntes aqui. Ele identificou rapidamente e falou: vou seguir o fluxo do vestiário. O que o vestiário apontar, eu vou nele. E foi. Quem tentou remar contra a maré, se lascou. Só que agora chegou lá um treinador que
tem menos habilidade do que todos os outros para gerir isso, né? Ele não está nem aí também, ele se tranca lá na sala dele, não fala com ninguém, esquece alguns jogadores, coloca outros que não estão bem, escala o time diferente em várias rodadas. É isso, esse é o Sampaoli. Quem contratou é que devia ter feito uma avaliação do perfil do profissional e se encaixar com o elenco do Flamengo. Provavelmente daria errado. E deu errado. Deu errado, mesmo se ganhar a Copa do Brasil, hein? Sim. O Sampaoli deu errado no Flamengo, mesmo se ganhar a Copa do Brasil. E tem treinadores que não são treinadores ruins, são treinadores muito bons, mas que se transformaram em horrorosos no Flamengo. Então, enfim, isso não é normal, gente. Não é normal. Vitor Pereira cansou de fazer trabalhos ótimos. Pô, o trabalho dele no Porto era sensacional. Para mim, fez um trabalho muito bom no Corinthians. O Corinthians conseguiu. O Corinthians ficou na frente do. Se não ficou na frente do Flamengo, ficou perto do Flamengo. Rapaz, ontem eu participei de uma live. Isso é interessante, meu amigo Alan. Fala. Ontem eu participei de uma live, né, de um canal no YouTube de amigos corintianos chamado Alambrado Alvinegro. E no meio da live surgiu o nome de Vitor Pereira. Torcedores do Corinthians perguntando o seguinte: seria um absurdo trazer o Vitor Pereira de volta? Porque o Corinthians do Vitor Pereira era muito melhor do que o Corinthians de hoje, do Vanderlei, de 2023 e tal. Os caras têm uma saudade dele lá, apesar da história da sogra, que ficaram todos chateados e aquela coisa toda, mas o que ele fez lá, o Corinthians ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, Na frente melhor do Flamengo. campanha à frente do Flamengo, melhor campanha desde 17, quando foi campeão, e quase ganhou a Copa do Brasil, quase. Ou seja, ele não foi mal no Corinthians, não, cara. Mas é isso. No Flamengo, deu no que deu, né?